junho de 2016, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, com muita honra, alegria e competência, e traz as técnicas de ponta para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. O Salutes, agora em junho, está fazendo 7 anos no ar, está completando 7 anos, ficou 6 meses no ar, fora do ar por motivos técnicos e tecnológicos, etc. Mas faz 7 anos ininterruptos, tirando esse prazo de 6 meses que estamos aqui no ar. A proposta do programa é exatamente essa, trazer as medicinas ancestrais, a acupuntura em especial, e ver o que essa medicina ancestral pode ser utilizada nas tecnologias e técnicas de ponta. E quanto mais eu estudo, mais eu percebo que a acupuntura e a medicina tradicional chinesa está diretamente ligada não só com a saúde quântica, com a biofísica, com todos os estudos da medicina atual. A gente percebe que as técnicas, a teoria dos 5 elementos, as técnicas dos meridianos, dos pontos de acupuntura sempre estão presentes também nas novas técnicas. Nesse próximo final de semana teremos mais um módulo do curso de pós-graduação em Biofísica Quântica e Biorressonância Aplicada, no qual eu estou participando como aluno, estou aprendendo muitas coisas lá. Esse curso é patrocinado, é promovido pela Quantum Bio, que aliás é o nosso patrocinador. A Quantum Bio é uma empresa pioneira e especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva a partir da tecnologia de biorressonância, hoje amplamente utilizada tanto na Europa quanto no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da área da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico através de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Desde quando eu me formei em acupuntura, já faz tempo isso, há bastante tempo, 1999, 2000 eu me formei, e aí depois eu fiz um curso de pós-graduação em acupuntura, fiz curso de reciclagem e curso de psicopatologia, levando em conta a acupuntura. Desde aquele período, logo nas primeiras aulas que eu descobria os meridianos, os pontos de acupuntura para cada um, para o que servem, eu sempre imaginei, sempre sonhei com a possibilidade de unir a acupuntura com os remédios homeopáticos. Naquela época eu pensava em colocar agulha e pingar uma solução homeopática para determinado órgão, para tratamento de acupuntura e homeopatia juntos. E hoje, praticamente essa possibilidade, eu percebo hoje que vai haver um curso nessa linha da homeopuntura, que vai ter um workshop promovido pelo Dr. Francisco Viana sobre a ligação da homeopatia com a acupuntura. E hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Francisco Viana Oliveira Filho, que é um amigo particular, é um colega, já veio várias vezes aqui no programa Salutes, para falar sobre exatamente esse assunto da ligação da homeopatia com a acupuntura. O Dr. Francisco Viana é médico homeopata, especialista em homeopatia pelo Conselho Federal de Medicina, membro titular do IHB, Instituto Hahnemanniano do Brasil. Isso. E membro das federações de acupuntura e Moxa Bustan da China. Muito boa tarde, Dr. Francisco Viana. É um boa prazer. Tarde, Baldan. Tudo bem com você? Tudo jóia. Prazer recebê-lo aqui. Eu também. Para vir aqui é um prazer enorme, né? Ainda mais encontrar com um grande amigo que é você, né? Somos. O respeito e o carinho é recíproco. O Dr. Francisco sabe muito bem disso. Da onde surgiu, como eu disse agora na abertura do programa, Dr. Francisco, eu sempre tive esse sonho. Eu falava, vou colocar uma agulha aqui, pingar um remedinho de acupuntura para ampliar os efeitos da acupuntura. E agora eu estou vendo que o senhor está preparando um workshop em homeopuntura. Vamos começar a falar o que é isso. O que é? Homeopuntura, como você mesmo falou, é a união entre os conhecimentos da acupuntura e da homeopatia. Primariamente, nós podemos falar da homeocineatria, que é a união dos conhecimentos da acupuntura tradicional e da homeopatia tradicional. Então, no caso, a homeocineatria, ela não implica em você
injetar produtos homeopáticos no ponto, mas implica em você fazer acupuntura, por um lado, e por outro lado você administrar via oral remédios homeopáticos. Isso é homeocinastria. Homeocineatria. Cineatria. Isso foi um termo que foi designado na França, por volta dos anos 40, por um médico chamado Delafue. Esse Delafue foi um dos grandes acupunturistas e homeopatas da época. Interessante que ele já fazia esse sistema eu já uso há muitos e muitos anos, quando eu comecei a fazer homeopatia e acupuntura, por volta dos anos 80, 83, onde eu fazia as acupunturas e administrava medicamentos homeopáticos via oral. Depois, quando eu fui para a Alemanha, eu fiz um estágio no Hospital Robert Bosch, que é um hospital que tem homeopatia no seu currículo, em Stuttgart. E lá, conversando com os médicos, me apresentaram os estudos de um médico chamado Dr. Göring, que foi um dos fundadores do hospital. Em 1939, ele já fazia essa técnica chamada homeopuntura. Isso é, existiam ampolas já de medicamentos homeopáticos na Alemanha, e ele injetava nos pontos de acupuntura os produtos homeopáticos mais adequados tanto ao equilíbrio geral do organismo como para tratar patologias. Agora, esse medicamento injetável, ele não é o mesmo utilizado nas dinamizações? É o mesmo. As dinamizações podem ser decimais ou centesimais. Existem certas dinamizações. Existem acorde de potência, onde você tem várias potências homeopáticas dentro de um mesmo produto. E também a combinação de vários produtos homeopáticos, né, que são chamados bioterapêuticos, em diferentes potências, que compõem medicamentos que nós podemos chamar de antiemotóxicos ou biológicos. Nós temos também, como injetáveis, medicamentos chamados antroposóficos, da Escola da Antroposofia de Rudolf Steiner, onde você tem uma série de ampolas em que você pode injetar em áreas corporais ou em pontos de acupuntura também. O que a gente fez recentemente, aliás, tínhamos feito antigamente um programa com o Dr. Francisco Viana sobre terapia neural. Tivemos entrevistas aqui com a Eni, com o Shida, uma dentista que deve voltar no próximo mês, aqui agora em julho. E estamos fazendo algumas experiências, eu estou trabalhando, testando a Procaína 07 em pontos de acupuntura. A minha pergunta é, esses medicamentos homeopáticos, eu ainda não entendi direito a sua resposta, é a mesma dinamização do oral ou ele passa por um processo de modo que ele fique específico para a injeção? É a mesma dinamização do oral. Você pode ter baixas potências, decimais ou centesimais, ou altas potências também. Milesimais. Dou um exemplo para você, em problemas da tireoide, você pode utilizar os pontos da tireoide, mais os pontos do triproaquecedor, mais os pontos do estômago, intestino grosso e os pontos abdominais para regulação endócrina, com a tireoide na potência D200, glândula tireoide D200, para você modular. Se você der um estímulo, é baixa potência. Se você quer modular médias potências, seria da D6 decimal a D12. E se você quer fazer um estímulo superior, arrumando aquele processo endócrino, ou seja, modulando o processo endócrino, você usa potências 30, 200 ou 1000. Tudo em D. Ou centesimal, você pode escolher. O D1000 seria um C500, divide por 2, né? Então, existem 3 maneiras de você abordar. Da acupuntura tradicional, conhecendo, que você conhece muito bem, a circulação energética, e estimulando ou sedando os pontos com uma finalidade de equilíbrio geral. Nós chamamos isso de biorregulação fisiológica funcional. Ou trabalhar nos pontos agudos de acupuntura, tanto no abdômen como nas costas, para você obter um efeito imediato, um tratamento de dores, doenças agudas ou processos que estão no início, uma gripe no início, um processo digestivo que está começando, ou você usar os 50 pontos básicos, a gente segue a escola europeia, e que com esses 50 pontos básicos em combinações com os medicamentos homeopáticos bem adequados, em ampolas, você trata quase todas as enfermidades. O que a gente aprende durante a formação do curso de acupuntura é que a gente pode, como acupunturistas, aplicar anestésicos em pontos de acupuntura e normalmente a gente faz pápulas em nível subepitelial. A
acupuntura, segundo esses princípios, ela é pápula subepitelial ou ela é mais aprofundada no Você ponto? tem 5 maneiras de fazer o que nós vamos ensinar no curso, que são as 5 maneiras principais de você usar a homeopuntura. Eu dou exemplo de uma maneira que nós chamamos de injeção com retração leve. Então você injeta num ponto onde há uma superfície maior e você vai retirando a agulha, uma agulha pequena de 13 milímetros, mais ou menos, por 0,3 ou 0,2, e você injeta e vai retirando, injetando. Então você faz um canal. Isso é chamada a injeção com retração. Você tem a pápula, que pode ser superficial dérmica ou intradérmica. Você tem a punção lateral em pontos mais superficiais para não doer muito, em pontos onde há pouco tecido conjuntivo. E você tem também a punção paralela, em que você faz uma bolha grande para ficar em depósito. Então todas essas 5 maneiras você pode utilizar de acordo com o caso. E aí existe algumas especificidades, uma especificação para maior eficiência ou é só uma questão anatômica? O exemplo que a gente falou, você falou da terapia neural, nós podemos usar também a procaína dinamizada, ou 0,9 ou 0,7, que eu utilizo a 0,7%, né? Que aí fica uma coisa diluída, chama baixas doses. Existe uma coisa moderna hoje, que a gente fala na farmacotécnica, que chama-se SKA, vamos dizer, diluição cinética potencializada. É muito semelhante à homeopatia, mas é uma técnica farmacológica moderna, em que você dilui a substância e utiliza baixas doses de substâncias altamente ativadas. Você pode utilizar medicamentos homeopáticos, você pode utilizar produtos do próprio organismo, os nosódios, fazer um nosódio do organismo e injetar. Você pode utilizar também outros produtos como as interleucinas, os péptidos, os hormônios, diluídos de forma expandida e fazer biorregulação. Então existem várias maneiras de você abordar esse tipo de assunto. Né? Uma questão do nosódio, sempre eu gostaria que você explicasse um pouco mais detalhadamente para o internauta, porque sempre algo que às vezes a gente usa um termo ou outro e às vezes as pessoas perguntam e procuram, não fica muito claro. O nosódio a gente parte do princípio de trabalhar com uma substância do próprio paciente. Você tem a isopatia, que é usar a própria doença, né, a própria secreção do indivíduo saudável, e o nosódio, que é a secreção patológica. Vamos supor que o indivíduo tenha um dente com um pouquinho de pus. Você colhe esse nosódio, colhe esse pus, dinamiza homeopaticamente e isso vira um nosódio. Nesse caso é um autonosódio. Você tem autonosódio e heteronosódios, por exemplo, o que se utiliza hoje para a gripe, os influenzinos da vida, que são nosódios de gripe de outros pacientes que foram diluídos em potências altas, C200, C1000, e que são utilizados para tratar certas patologias. É um remédio da patologia, autóctone ou heteronosódio. Quer dizer, o nosódio na realidade é usar a sua própria secreção ou uma outra secreção, dinamizar de forma homeopática e utilizar isso como medicamento homeopático. Por que em altas manipulações, altas frequências? O que se acredita é que o nosódio tem um efeito chamado microimunoterapêutico. Então, quando você dilui mais e dá maior potência, essa potência atua de uma forma milimétrica no sistema imunológico, regulando ao nível das secreções das interleucinas, dos fatores de crescimento, dos fatores de agregação plaquetária ou dos fatores de necrose tumoral. Quer dizer, na realidade você faz uma microimunoterapia. E para que isso seja adequado e que tenha uma certa relação de similitude entre o efeito que você quer dar e a diluição que você vai aplicar, se utilizam diluições acima da CH30 ou C30. Eu quero agradecer aqui a presença da Solange Leles, da Deise Jarina, Aline Oliveira, Cordeiro, Colchões Magnéticos, Letícia Sá, Marina Darim, Vilma Célia Lemos, Lilian Paves, Ellen Fernandes, Idalmo Leandro, Sueli Moraes, todas as pessoas curtindo o nosso programa, Eliana Mauad, Udi Fred, Alex Norberto, Fê Padovani, Alexandre Távola, Lucas, Vera Freire, todos curtindo o nosso programa, e eu coloquei já um post
nos estúdios da UOL-TV, Web TV, ao vivo, uma entrevista com o Dr. Francisco Viana, perguntas por aqui, a Lilian Pabes também já está por aqui. Eu agradeço a todos pela audiência, vocês podem fazer umas perguntas pela página do Facebook, /baldan.joãocarlos, Facebook, /baldan.joãocarlos, vocês entram na minha página pessoal do Facebook e podem encaminhar perguntas tanto ao entrevistador quanto ao entrevistado, que hoje é o Dr. Francisco Viana Oliveira Filho, médico homeopata, especialista em homeopatia pelo Conselho Federal de Medicina. Dr. Francisco Viana, a proposta do Salutes, como eu disse na abertura do programa, foi sempre resgatar a medicina tradicional, em especial a acupuntura, a medicina ancestral, e trazer as técnicas de ponta para a saúde, qualidade de vida e o bem-estar. Esse seminário, esse workshop que o senhor está preparando, basicamente bate com a nossa proposta do programa. Sim, jamais viria aqui falar uma proposta diferente, né? Não, pode-se, pode-se. Semana passada entrevistamos aqui o presidente da cirurgia de cabeça e pescoço da entidades médicas sobre tireoide, e ele defendeu embora uma postura conservadora, aspecto cirúrgico. Foi muito engraçado, porque ele era um coreano, eu falando de medicina chinesa ocidental e ele, um oriental, falando da medicina ocidental, né? Então foi muito engraçado, porque trocamos os papéis aqui. Mas aqui nós temos liberdade para defender, inclusive, pontos de vista diferentes. O seu seminário faz parte da missão do nosso programa? Olha, por que eu tive a ideia de fazer esse seminário? Existem várias maneiras de abordar a união entre a homeopatia e a acupuntura. Como eu falei primeiro, da homeocineatria, você dá por boca e faz acupuntura, o resultado é excelente. Não é? A gente conhece os remédios homeopáticos, os remédios biológicos, etc. Mas o fato de você injetar com a técnica adequada, com o produto adequado, você tem um efeito muito rápido. Exatamente era isso que eu pensava, doutor, me desculpe cortá-lo, porque era exatamente isso. Quando eu comecei a estudar a acupuntura, a gente vê que o corpo energético, que não é só o corpo físico, que faz a interligação entre o corpo físico, emocional e mental, ele é energético. Aquele ponto específico está entrando num rio energético. Se você colocar uma medicação homeopática ali, você deve ampliar não só os efeitos, mas também a rapidez do tratamento. Está correto esse raciocínio? Está correto, porque você sabe que existem centenas de maneiras de estimular os pontos da acupuntura, né? Sim. A própria aromaterapia, a massagem, o calor, o laser, etc., né? Com a homeopuntura, você consegue unir os dois conhecimentos, que são espetaculares, e aprofundar, inclusive, em doenças mais graves, aonde somente com a acupuntura ou somente com a homeopatia, em alguns casos, nós não teríamos tanto sucesso, ou necessitaríamos de algo a mais para complementar. Já unindo esses dois conhecimentos, você amplia a acupuntura, amplia a homeopatia e dá uma resposta imunomicrobiológica muito rápida. Quer dizer, na realidade, aquele paciente que vem com dores, por exemplo, o caso da dor, em que você, por exemplo, pode aplicar aqui nos pontos das costas, né, onde tem a vesícula biliar, o meridiano, o triplo aquecedor e a bexiga, um medicamento chamado Rustox, que é um remédio homeopático, ou o próprio Brionia, ou Arnica, que todo mundo conhece, diluído de forma homeopática em ampolas especiais. Nos pontos você tem um alívio rápido e um efeito duradouro dessa terapia. Essa é a vantagem que nós devemos colocar. Tem outro meridiano que passa aqui, sobretudo na altura dos ombros, esse intestino delgado. Ele seria particularmente melhorado, por exemplo, com o Rustock, por exemplo? Obviamente você tem a indicação do ponto específico da homeopuntura, como eu falei para você, nós vamos trabalhar nesse seminário de introdução com 50 pontos principais de regulação a todos os sistemas de várias enfermidades, e nós vamos trabalhar praticamente com 30 tipos diferentes de homeo-inject ou ampolas injetáveis, né? Em que você pode, combinando, ou de uma forma um medicamento homeopático unitário, ou combinando vários, você atingir uma grande gama de patologias. Agora, esse workshop é específico para médicos, acupunturistas? Para médicos e acupunturistas, né? Porque o acupunturista já injeta, já põe agulha. Tenta injetar uma quantidade muito pequenininha, 0,1, 0,2
cc's, né? Quer dizer, 1/10 de cc, não precisa muito. Você pode, por exemplo, com uma ampola de 2 ml, fazer 10 pontos, por exemplo. E nós vamos associar esses 50 pontos, que são os principais para a pessoa começar, aos pontos de regulação da acupuntura. Então nós podemos fazer uma regulação da própria acupuntura e um tratamento da própria enfermidade. Nós unimos a parte nosológica com a energética. É o ideal, não é? Maior eficiência seria para doenças agudas ou crônicas ou para ambas? Tanto nas doenças agudas como crônicas, você tem um resultado espetacular. Na crônica, você diminui a repetição da cronicidade e na aguda você tem um efeito muito mais rápido. Por que é mais rápido esse efeito? Muita coisa já se discutiu da acupuntura, né? Nós sabemos que hoje existem estudos da acupuntura em que você pode visualizar os meridianos e fazer uma ligação entre os meridianos e um sistema que está em todo o organismo chamado sistema primo-vascular, ao nível da microanatomia. Esse sistema, vamos dizer, primo-vascular ou os dutos de Bonham corresponde exatamente aos meridianos da acupuntura e os nadis da medicina ayurvédica. Quer dizer, é toda aquela trama que é muito menor que o sistema vascular, que os capilares, e que se divide tomando conta de todo o organismo. Na realidade, são os meridianos da acupuntura, Sim. com as suas diversas manifestações. Quando você injeta num ponto, um ponto principal, ou um ponto que tem relação com a patologia, você estimula todo esse sistema e todo esse duto, chamado sistema primo-vascular, o que dá um efeito ubiquitário, isto é, em todo o organismo. Ubictário. Em todo o organismo, exatamente. Aprendemos mais uma aí, meu caro. Eu, pelo menos, aprendi. Ubictário. Ubiquitário, Ubiquitário, Em é todo o relação ao organismo. todo o organismo. Gostei. Muito obrigado por mais este aprendizado. Dentro da medicina chinesa, nós percebemos que existem 5 elementos da natureza, Yin e Yang, que começam a dar origem ao próprio universo. E dentro dessa concepção universal, dessa concepção do mundo, da geração do universo, aparece o ser humano como uma parte integrante desta geração, e dessa dualidade primordial Yin e Yang surgem os chamados 5 elementos. Cada um desses elementos se representa no organismo por intermédio de um órgão e de uma víscera, e tem toda uma relação desses 5 elementos. A minha pergunta, Dr. Francisco, é se cada um dos elementos tem um componente homeopático específico, fogo, terra, metal, Além água. disso, você tem, além do componente homeopático específico, você tem um componente de um sal, chamado sal de Schussler, que corresponde aos 12 meridianos. Então você tem relação com os elementos, os 5 movimentos fundamentais, né? Em que você tem agrupamentos de medicamentos, né? Uns que esfriam, outro que esquentam, outro que expande, outro que contrai, um que facilita a água, outro que ceda ao fogo, por exemplo, né? O Gustox, por exemplo, é um anti-inflamatório que diminui o fogo. Ele retarda o Yang e acelera o Yin, dizendo dessa forma. E você tem também uma coisa muito interessante, que é a possibilidade de você atuar ao nível da prevenção a longo prazo, que é a nossa grande preocupação, porque eu sou geriatra também, né? E trabalho com geriatria normal, alopática, auxiliando em casas geriátricas com os nossos conhecimentos, onde eu faço também a acupuntura, a craniopuntura e também a homeopuntura. Nesses pacientes geriátricos, as pessoas de idade são, ao meu ponto de vista, aqueles que melhor se beneficiam, porque são pacientes portadores de problemas circulatórios crônicos, de demência, de dores crônicas, tudo aquilo que, na realidade, infelizmente, a gente tem que falar, foram frutos da iatrogenia médica do tempo atual. Isto é, além de não se curarem, a doença crônica perpetuou. Nós chamamos isso na homeopatia de supressão. São pacientes suprimidos imunologicamente por terapias intempestivas, não individualizadas. Repetitivas, inclusive. Não individualizadas. Quer dizer, o que nós constatamos, os nossos pacientes... Eu tenho 35 anos de formado e faço homeocineatria há todos esses anos e uso outras técnicas também, é que os nossos pacientes não têm essa evolução. A evolução que eles têm é muito mais biológica, muito mais natural, muito mais preventiva. Já os pacientes que vêm dessa terapia intempestiva, ou chamada terapia do exame, não do examinar, né? Terapia do laboratório, que você só pede exames e não entende o paciente,
não tem uma compreensão holística da pessoa, integral, como preza a homeopatia, são vítimas de doenças crônicas maltratadas e já chegam em fator degenerativo muito avançado. O senhor disse da homeopatia, analisar o paciente como um todo, e a acupuntura também faz isso, a medicina tradicional chinesa. Não, a gente sempre aprendeu na medicina tradicional mesmo, clássica, também da escola francesa, que é muito mais chinesa do que a atual China de hoje, que a gente tem que tratar paciente, a gente não trata patologias. É um pouco o contrário da medicina ocidental, que infelizmente hoje se especializou mais na patologia e acaba esquecendo o portador, né? Em relação a isso, acaba criando muito mais problemas do tratamento, como o senhor está colocando, do que da própria deixar o organismo se recuperar. Diante disso, tem algumas perguntas que me surgem, Dr. Francisco, principalmente uma certa moda, entre aspas, que é muito desagradável admitir, são as chamadas doenças autoimunes, né? Hoje está acontecendo cada vez mais, é crescente, fruto de uma série de situações que fazem com que esse tipo de patologia, a ocorrência delas aumente bastante, tem aumentado muito, sobretudo nos últimos tempos. E a minha pergunta é se nós, enquanto acupuntura, enquanto medicina quântica, pelos próprios produtos da Quantum Bio, a homeopatia, temos grande chance de ganhar essa luta. Olha, eu vou te dar uma visão assim daquilo que a gente estuda, que é a intoxicação contínua que nós vivemos no mundo atual. Sim. O ser humano de hoje é um ser humano basicamente intoxicado. Ele tem poluição nos alimentos, ele tem poluição no ar, ele tem poluição desde quando você acorda, começa a escovar os dentes, até a hora de dormir, você se intoxica no mínimo por 20 produtos. Então, a grande chave dessa resposta para você, o que nós chamamos são doenças da civilização. Então, hoje, as doenças da civilização, ela vem em primeiro ponto pela grande intoxicação que o ser humano tem. O ser humano precisa se desintoxicar, precisa liberar essas toxinas que ele vai adquirindo dia a dia. E essas toxinas estão presentes em todos os locais do organismo. Essas toxinas se juntam entre si, criam por sinergismo uma carga tóxica violenta que dá esses probleminhas, que é falta de imunidade, problemas autoimunes e má resposta terapêutica. Então, toda vez que você tem um paciente que não corresponde àquela resposta terapêutica que você está esperando, pense nesses 3 fatores: grande intoxicação, supressão da imunidade ou autoimunidade. Então, essas doenças da civilização é o nosso ponto de apoio fundamental em que nós tentamos, através de várias tecnologias, resgatando a medicina antiga, colocando uma visão moderna, atuar sobre elas. Marcelo, consigo chegar no TriCaster, não? Nesse sentido, eu trabalho hoje particularmente no consultório, principalmente, Dr. Francisco, o primeiro passo é a desintoxicação e depois a gente trabalha com a nutrição. Eu não costumo dar nutrição ao mesmo tempo que a pessoa está intoxicada. Dentro da... Chegou ou não? O Marcelo é um problema, ele toma as caipirinhas dele no domingo e na segunda-feira ele dorme. Não chegou. Ele dorme no... Ele escreveu ali para mim na plaquinha. Não chegou. Não chegou. Presta a plaquinha para mim, Marcelo, para eu mostrar para os internautas como a sua letra é feia. Presta aqui. Tente de novo. Tá aqui a plaquinha do Marcelo. Olha que letra. Olha que letra. Fruto de um domingo mal dormido. Namorou muito ontem, Dia dos Namorados? Valeu a pena? Foi bom para você? Dentro da linha da Quantum Bio, o professor Kunio Inamoto fez 5 produtos de kits de metais que eu acho muito interessantes. E, na verdade, cada um deles equivalem a detox de alguns tipos de metais. Eu queria mostrar a tela aqui, mas meu computador não está chegando no TriCaster, fico devendo. O kit 1, por exemplo, atua na modulação de alumínio, arsênico, chumbo e mercúrio. O kit 2 no antimônio, berílio, cádmio e níquel. O biosímbio, agora chamado biosímbio 3, no bário, tálio, titânio e bismuto.
o 4 no enxofre, estanho, cobalto e cobre, e no 5 platina, prata, silício e urânio. O 3, especificamente por conta do titânio, né, ele é muito indicado para as pessoas que fizeram implantes dentários e também colocação de placas ortopédicas, enfim, cirurgias que foram feitas em ortopedia. Eu quero agradecer aqui a presença da Cláudia Freitas, Meire Gomes, Dânia Rucilo, Ser Quântico Pelima, Lilian Paves e Meire Gomes, que estão curtindo o nosso programa. Dúvidas, perguntas, questões podem ser enviadas pela página do Facebook, facebook.com/baldan.joaocarlos, facebook.com/baldan.joaocarlos. Nesta segunda-feira, aqui no Salutes, estamos recebendo o Dr. Francisco Viana, que é médico, homeopata, acupunturista, geriatra, um estudioso, como eu fiz na chamada, um estudioso contumaz, assim como eu. A gente não para de estudar nunca, felizmente, porque mantemos o cérebro em atividade e estamos sempre aprendendo para trazer maior benfeitoria, maior competência no nosso tratamento dos nossos pacientes. Nos casos das artrites e artroses, que não deixam de ser doenças autoimunes, Dr. Francisco, nas artroses coxa femoral, por exemplo, né, na cabeça de fêmur, essas injeções de remédios homeopáticos deveriam ser mais aprofundados, até a bursa? Obviamente, na homeopuntura, como eu falei, você tem 5 maneiras, né? Você pode ir desde a superfície até a parte mais profunda, com agulhas mais profundas, né? Obviamente, se não tiver indicação cirúrgica, no caso das artroses coxo-femorais, nós temos um bom resultado, não só no processo degenerativo, que é uma doença degenerativa, não é? Como também no controle das dores. Nas artrites, em geral, você sempre tem que procurar uma causa, não é? Então, uma vez identificado a causa, não é? Como eu disse para você, o mundo é muito... as pessoas estão muito intoxicadas, ou por medicamentos, ou pela complexidade das... Eu já abordo as toxinas com uma certa complexidade. Nós sabemos que tem um efeito sinérgico. É muito difícil você separar, hoje em dia, desse ser humano, qual a toxina básica, não é? Que está predominando, não é? Existe sempre aquela ideia da ortomolecular, de você tirar metal pesado, etc. É válido, mas relativamente. Por quê? Porque na realidade isso vai se somando, isso vai se aderindo à membrana das células, vai passando para dentro da parte nuclear e depois interfere ao nível do DNA. O que a gente tem que pensar é que existem níveis de desintoxicação cada vez mais profundo. Um nível presente, atual, que seria uma maneira de você ir lidando com a toxina do dia a dia presente, uma maneira de você lidar com essa toxina de uma maneira adquirida, em que você vai se libertando não só das toxinas que você teve durante a vida, mas de enfermidades que deixaram marcas, né? Restos de bactérias e vírus, produtos que você tomou, e depois aquelas toxinas que são transhereditárias, não é? Que é o grande alcance dessa visão da complexidade das toxinas, né? Quer dizer, aquelas toxinas que estão passando de geração em geração, causando eventualmente uma série de enfermidades lá no futuro, epigenéticas, né? Transgeracionais. Então, a gente tem que aprofundar um pouco mais nessa leitura das toxinas, porque isso, na realidade, não é tão simples quanto parece. É uma coisa complexa. Não, sem dúvida. A gente que faz a toxicologia sabe disso, não é? Mesmo porque há ligas e amálgamas que são diferentes, né? As ligas e amálgamas, como se relacionam. Outro dia eu estava conversando com um engenheiro na área da biomedicina. Parece até uma conspiração, mas é bem interessante, porque parece que tem esses metais, eles funcionam como se fossem pequenas antenas, né? Como se fosse um sistema... São campos de interferência. Campo de interferência praticamente autógenos, né? Que eles começam a ter vida própria em um determinado momento, porque eles começam a ter, como os vírus e bactérias, eles são sempre mutantes, por isso os antibióticos, as vacinas estão sempre em mutação e muitas das vezes de uma maneira ineficaz, mas criando
intoxicação, toxicidade do que realmente resolvendo o problema da saúde e criando novos e novos problemas que vão se desenvolver em alergias, em doenças autoimunes, em problemas que vão chegar, se não tratado a tempo, como o senhor mesmo disse, chegar até em nível do DNA. Como resolver isso em questões da consciência, da modificação da consciência das pessoas no sentido de fazer uma medicina preventiva o mais rápido possível, doutor Francisco? Veja bem, o ser humano ele se adapta, ele vem se adaptando com o tempo em várias situações, clima, intoxicações, energia radioativa, água do volume morto, radiação, psicotoxinas, estresse eletromagnético, que é na realidade uma coisa muito pouco conhecida pelas pessoas, sabe? E tudo isso influencia o nosso organismo, mas nós temos uma capacidade de adaptação muito grande. Somente quando nós entramos em desadaptação que aparecem os sintomas e as enfermidades. Quando você está adaptado, você consegue ter uma vida normal, entendeu? A pessoa vive normalmente sem sintomas, né? E pode até morrer intoxicado, né? Lá no futuro. Como todo mundo. Agora, a nível da prevenção, é primeiro saber que o fator toxínico ele é complexo, tá? Ele não é simples. Ele é indivisível, porque cria uma complexidade individual. Não dá para você dizer que aquele metal ou com aquela toxina, somente com um determinado influxo, ele vai ser eliminado. Não é tão fácil assim. Pode se ajudar. Tudo que é auxílio a gente acha benéfico. Mas não é bem assim que acontece, porque o organismo forma homotoxinas, são as suas toxinas, com o seu jeito. Aquele metal pesado deixa de existir e passa a fazer parte de um complexo muito grande homotóxico seu. Nesse complexo homotóxico você tem várias fases de doença, das fases primárias, que são fases humorais, onde você naturalmente expele essa toxina através das secreções da pele, da transpiração, da parte digestiva, evacuações, e urina, urina, não é? Até as fases de impregnação, aonde essas homotoxinas estão causando uma lesão ao nível da membrana celular ou dentro do citoplasma celular. Já são fases chamadas mesenquimais, onde você tem que ter muito mais atenção, porque o efeito dessas homotoxinas, por assim dizer, é muito pior, tanto ao nível de reatividade do organismo, quanto ao nível da profundidade toxínica. E depois você vai até as fases degenerativas, câncer e doenças degenerativas, onde elas estão na membrana nuclear, através dos poros do núcleo, ou na carioteca nuclear, influenciando as mensagens que vêm do DNA e do RNA mensageiro. Quando vai reproduzir, já começam as falhas. O corpo necessita de um fractal. Para a gente viver, você é aquele mesmo nenezinho da foto que você me mostrou, mas hoje você está diferente, porque você tem mais experiência. Caminhou no tempo, não é? Essa experiência também leva a processos orgânicos, que são individuais. Você está fazendo quase o primeiro setênio do Salutes, né? Saindo da infância para a adolescência, não é verdade? Estamos todos adolescentes. Exatamente. Aqui. Você faz parte dessa história. Faço parte da história com muita honra, muito prazer, né? Então a minha mensagem é assim, toda vez que lhe colocam um aspecto muito simples, de uma maneira de resolução simples, ela está em parte verdadeira, em parte não verdadeira. A parte verdadeira é que nós temos que simplificar a nossa vida. A parte não verdadeira é que, tanto nessa simplicidade, se esquece da complexidade. Então nós temos que ter o yin dentro do yang e o yang dentro do yin. Como sempre, né? Por isso, para poder conceber essa, vamos dizer, experiência vivencial que é viver num corpo humano, não é? O Luiz Chieri falou lá, boa tarde, Baldama, boa tarde, doutor Francisco Viana, Nilton Pinheiro também, muito boa tarde. Rosângela Gonçalves fez uma pergunta, já faço sua pergunta já, Rosângela Gonçalves. O senhor falou agora há pouco, doutor Francisco Viana, sobre a poluição eletromagnética, uma questão muito importante. Cada vez mais no consultório a gente percebe que o paciente chega, todos têm contaminação por
poluição eletromagnética, sobretudo aqui em São Paulo, não só pelas proximidades das antenas de transmissão de televisão, de rádio, mas também dos celulares e também as redes repetidoras, os Wi-Fis, as próprias iluminações que causam elétrons, né? Essas aqui são luzes de elétrons que acabam tomando um banho de luz de eletrônicas. Mas de qualquer maneira, dentro do aspecto da Quantum Bill existe um produto que chama-se Neutrix para a neutralização de 8 horas mais ou menos dessa poluição eletromagnética. O senhor conhece algum outro tipo de prevenção? Sim, nós desenvolvemos isso através do conhecimento da tecnologia Mobius, um anel, é um anel que tem uma alça de Mobius, onde torce-se o metal. Nesse metal nós temos um furinho onde a gente coloca um diamante, e nesse diamante nós impregnamos com frequências específicas de uma nova tecnologia vinda da Alemanha, que causa um efeito de aumentar o biocampo e proteger contra o estresse eletromagnético. Nós chamamos esse anel Mobius Technology Plus. O que é Mobius? Mobius é aquela alça que você somente espelha o exterior. É o infinito que espelha somente o exterior, chamada alça de Mobius. Isso existe já uma tecnologia desde os templos ayurvédicos, onde você vê alça de Mobius, né? Foi muito utilizado no começo do século, né? Tem até o filme Mobius, né? E que a gente descobriu através dos estudos que vêm da Alemanha, que uma vez você em contato com essa forma próxima ao corpo, onde existe um ponto zero, que é justamente onde troca essa alça, onde ela vira, nós temos ali uma ponte espaço-tempo. E ali nós colocamos o diamante, que é na realidade o grande difusor de coerência luminosa. E nesse diamante, através de tecnologias que a gente está desenvolvendo, nós aplicamos frequências em ressonância musical e harmônica para que o biocampo do organismo comece a oscilar e proteja você como se fosse um campo de força. Então o conceito é um pouco mais avançado no sentido de você, aonde você estiver, você está protegido. Não é? Nós temos já vários e vários anéis e pessoas que referem uma coisa muito interessante, a diminuição da eliminação dos aminoácidos na urina em 24 horas. É um fator de proteção. Quer dizer, você perde menos proteína do seu organismo, por assim dizer. A Rosângela Gonçalves diz assim: boa tarde, quais seriam as homeopatias indicadas para memória, raciocínio e concentração? Eu, ampliando um pouco a pergunta da Rosângela, perguntaria quais meridianos, fígado, baço pâncreas estariam interligados? Geralmente é o baço pâncreas, né, que a gente vê, né? Então aí a gente usa homeoinject ou injeções, né, específicas para estimular o baço pâncreas, né? Não existe um medicamento específico. O que existe é a combinação entre os medicamentos, né? O Elebrusniger, por exemplo, o fósforos, né? A Etusa sinapium. Nós podemos pensar também no cálcio fosfórico, não é? Ou no próprio cérebro, que é um organoterápico em várias potências, não é? Injetado nesses pontos, o 6 do baço pâncreas, o 3 do baço pâncreas, os pontos do baço pâncreas da região abdominal, né? Onde você tem uma relação intrínseca entre o intestino, o cérebro e a memória. Não é? A Nilta Pinheiro pergunta o seguinte: em referência a metais pesados, existe um protocolo especial para retirar amálgamas dentários, mas no entanto poucos odontólogos conhecem ou não têm o material? O que o doutor poderia comentar sobre esses protocolos que visa a segurança do paciente para não haver contaminação? Geralmente seriam aqueles exaustores que se faz na retirada de todos os amálgamas que a gente recomenda, que a pessoa vá retirando esses amálgamas que tem no dente, substituindo por coisas mais naturais ou por ligas não metálicas, né, quando possível, não é? É um dos fatos aonde, quando a pessoa apresentar um campo de interferência na região da cabeça e apresentar também sintomas que levam a gente a pensar que existe uma relação entre o metal da boca e os sintomas que o paciente está apresentando, dores abdominais, problemas ósseos, etc.,
você pode utilizar esse protocolo, quer dizer, a remoção específica disto, né? Por isso que eu falo, tem que desintoxicar antes. Então, à medida que você retira, se for mercúrio, outras ligas, aquilo vai espalhar para o organismo todo. O organismo já está equilibrado, ele já se acomodou. Você tira ele daquela acomodação, você causa uma elevação da toxicidade. Não, mesmo porque ele coloca ele na retirada, também ele vai mais para a circulação também, né? Exatamente. Então tudo tem que ser feito com muito cuidado. Um paciente sensível, você tem que tomar cuidado, não é? Eu quero citar mais uma vez Problemas aqui. renais, hepáticos e neurológicos, né? Fundamentalmente. O programa Salutes tem o patrocínio da Quantum Bio, que é a empresa pioneira e especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva a partir da tecnologia de biorressonância, hoje amplamente utilizada tanto na Europa quanto no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da área da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico por intermédio de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. A Quantum Bio lançou recentemente a linha Organos, que é uma composição à base de essências vibracionais da natureza, promove a harmonização vibracional e otimiza a homeostase orgânica. Os produtos são compostos por 2 frascos. No momento 1, contém padrões vibracionais do sistema sadio, com a cor, nota musical e outros elementos específicos que auxiliam na ativação do órgão relacionado. E no momento 2, que contém os vibracionais florais com padrões quânticos associados a cada órgão. A Rosângela escreveu alguma coisa aqui, mas eu ainda não... obrigado. De nada, Rosângela, seja sempre muito bem-vinda em nosso programa. Você colocou qual... Eu não vi aqui, Marcelo, você pode repetir o GC, por gentileza? Quantum Bio aqui em São Paulo, 5594-7736. Você pode colocar o telefone da clínica também, por gentileza? O 30815973. Este é o site www.jcbaldão.com.br 30815973. A loja.jcbaldão.com.br tirou do ar por questões técnicas, mas em breve está retornando. Retornaremos com a loja, com os produtos principais que nós acreditamos que seja muito importante para a saúde e qualidade de vida, bem-estar e, obviamente, para uma saúde preventiva. Dr. Francisco, em relação às alergias, também uma questão que está ocorrendo muito hoje em dia, como é que a homeopuntura pode auxiliar ou prevenir esse tipo de patologia, inclusive asmas, né, por aí? Doenças respiratórias. Na realidade, a alergia, a gente tem que falar o seguinte: o paciente, quando ele se desintoxica, 90% das alergias desaparecem. E você tem aquelas chamadas alergias tardias. Essas são aquelas que mais nos interessam. Existem testes salivares, sangue, etc., para trabalhar essa alergia tardia. Uma vez determinado o alergênico, você pode utilizar a própria causa do alergênico, né? O próprio alergênico de forma diluída, não é? Feito por método homeopático, injetar nos pontos antialergênicos, a gente sugere ali nas costas ou no braço, né? Pontos do pulmão, o intestino grosso ou no meridiano da bexiga. Os próprios alergênicos, mas com atenção a você utilizar os desencadeantes, que o caso seria a histamina. Nós utilizamos a histamina diluída homeopaticamente, né, em potências acima da 30 decimal, juntamente com um pool de alergênicos, né, ou homeopatizados, não é? Você tem vários produtos que podem ser feitos assim, ou com a própria retirada do alergênico e a estimulação dos pontos, você também obtém um bom resultado. No caso da asma, você tem que combinar 2 fatores. Primeiro, saber se a asma é asma mesmo, se é bronquite crônica, não é? Quais os desencadeantes, e você tem vários remédios, por exemplo, o Blata orientalis, que é a barata, né? Quando o asmático é mais gordinho, o arsênico albo, quando ele é mais fininho, aquela pessoa chorona, né? Angustiada, o pulsatila, por exemplo, aquele intoxicadão, aquele vermelhão, o sulfuro, por exemplo. Aí você utilizando o conhecimento da homeopatia, os pontos da acupuntura, e sabendo exatamente qual a maneira de você colocar isso em prática, o resultado é muito interessante.
Dias e horários dos workshops. Nós temos um workshop agora para sábado, mas esse workshop já está praticamente preenchido de vagas, né? E aí as pessoas que se interessarem podem mandar um e-mail para o cgp.drfranciscoviana com 2 N's.com.br, que nós daremos mais informações dos próximos. Pretendemos fazer o mês que vem um aqui em São Paulo, vamos fazer um em Maceió, está se divulgando pelo Brasil todo. Né? Repete o e-mail, por gentileza. cgp.drfranciscoviana com 2 N's.com.br, né? Ou na minha página do Facebook, que é Dr. Francisco Viana com 2 N's. Francisco Viana com 2 N's. Muito bem, eu pretendo fazer esse curso, embora não encaixar aí, porque temos 2 cursos a serem feitos, um de pós-graduação, como eu disse, neste final de semana, e um final de semana por mês, de biofísica quântica e biorressonância aplicada. E meu microfone caiu aqui. Eu estava dizendo do curso de pós-graduação em biofísica quântica e biorressonância aplicada, que é um final de semana. E julho, agosto e setembro também faremos um curso de terapia neural também, que é a aplicação... Aliás, quem introduziu a terapia neural no Brasil fui eu, né? Em 1992, 93. Sim. E vou fazer um agora. Junto com a homotoxicologia, terapia neural e outras coisas mais. É bem interessante a terapia neural. A gente está, inclusive, já em março do ano que vem, iremos à Turquia, num seminário de medicina biorregulativa, onde nós falamos da terapia neural. Estivemos o ano retrasado também lá, que é esse grupo internacional, que é essa terapia neural mais biorregulativa que a gente fala, né? É bem interessante. É bem interessante. Obviamente, necessita bastante, a formação é ampla, extensa, 1 ou 2 anos, né? Porque implica em você acessar gânglios profundos, ou as carótidas, etc., áreas de difícil acesso para quem não tem ainda a mão, mas tudo se treina, né? E é um procedimento assim, fino, né? É uma terapia de regulação fina, né? E bastante interessante, né? A gente faz muito terapia neural no consultório, sim. É muito interessante, sim, mesmo porque trabalha também com a arcada dentária, com a biocibernética bucal, você trabalha com os pontos de acupuntura. Eu estou aplicando em pontos de acupuntura subepitelial. Você está fazendo uma homeopuntura, né? Estou fazendo uns testes. Bioregulopuntura, né? Bem interessante, com alguns resultados bastante interessantes. Para encerrar, doutor Francisco, estamos já a 3 minutos aí do nosso encerramento. Passou muito rápido, né? A gente fala muito, tanto eu quanto você, né? Falamos rápido, precisaríamos de talvez 2 programas, né? De 2 horas. Para terminar o assunto. Para começar terminar a introdução, né? Terminar a introdução. Sim. Em patologias também que hoje, e eu tenho uma prática, inclusive com a terapia neural, mas de difícil tratamento, a exceção, a gente conhece o protocolo do Dr. Cícero, de altas vitaminas D para pacientes com esclerose múltipla ou a lateral amiotrófica. O senhor acredita que a homeopuntura pode auxiliar em especial? A gente tem uma visão diferente, que essas patologias são de origem virais, né? E a gente tem visto que é possível você, através dos pontos estimuladores, com medicamentos que têm modulação sobre os vírus, citalomegalovírus e outros herpes, etc., você melhorar bastante. Eu não sou ainda aquele adepto da vitamina D, eu estudo mais no tradicional, não dou altas doses pelo risco que isso pode causar. Agora, admiro os colegas que assim o fazem, né? Mas eu sempre procuro evitar o primo non nocere. Essas patologias são de complicações, né? Muito grandes, né? A gente tem bom resultado, mas tudo depende de você descobrir a causa. Nas patologias de indução viral, onde a gente tem vírus, viroides, bacterióides e pedaços de RNA de vírus, você pode atuar muito bem com a homeopuntura. Isso pode ajudar a terapia neural e outros tratamentos mais que podem colaborar, como as infusões ortomoleculares, os campos magnéticos, etc., né? Mas a gente sabe, em medicina, sempre tudo é muito difícil, porque cada paciente é um paciente. Não dá para você acertar o alvo toda vez, né? E não dá para colocar. Então eu digo que a gente trata o todo, o paciente, e trata as enfermidades.
Se você puder acertar os dois, é o ideal. Eu estou me dedicando mais às demências, na geriatria também, e nós estamos tendo um resultado até interessante unindo a craniopuntura, a homeopuntura para pacientes com demência. Então, a gente está observando, ainda é um estudo de 6 meses, né? Alzheimer, demências vasculares, demências Korpúsculos-Lewy, etc. Demência de Binswanger, em que a gente vê que o paciente ele não vai recuperar-se 100%, porque é muito difícil, Sim. mas ele vai ter uma melhora, inclusive diminuição da medicação, que um paciente desse toma 12, 14 medicamentos por dia, né? Diferentes. Né? Em relação ao ozônio, está prevista a aplicação de ozônio em pontos de acupuntura? Você acredita em algum resultado? Não. Ozonioterapia você pode fazer supracutânea, etc. e tal, né? Ozonioterapia, na minha opinião, ela é muito boa, mas não é o que se diz. Ela tem limitações. E tem indicações precisas da ozonioterapia, como eu aprendi há 25 anos atrás na Alemanha, não é? Agora, se você quiser utilizar, também pode. É uma das maneiras de simular o ponto, tá? Quais são as limitações da ozonioterapia? Ozonioterapia você tem dois tipos. A ozonioterapia ela provoca uma oxidação rápida e depois com isso você vai produzir as enzimas antioxidantes. Assim funciona. O ozônio ASE, por frações de segundo, é um pequeno estímulo, não é? Mas em pacientes que têm processos catabólicos, perda de energia, degenerações muito grandes, tem que ser feito com critério. Então, ozonioterapia, se você faz só o ozônio, ele tem um efeito, você faz ozônio combinado com outras coisas, com sangue, como fazem, etc. A gente tem notícia disso, é outra resposta. Autoemo. Então, essa é uma outra resposta. Um é catabólico, outro é anabólico, não é? Como a gente procura sempre estar trabalhando de forma individual, nós vamos ver que alguns pacientes recebem a ozonioterapia muito bem, outros extremamente desconfortante. Então você tem que sempre sentir o paciente, saber se aquele paciente, qual é o método, mas não existe um método universal que cubra tudo, infelizmente. Não, claro. Para cada paciente, felizmente. Para cada sapatinho de Cinderela, Felizmente. o seu pezinho, não é? O senhor Então, disse infelizmente, eu digo felizmente, porque o tratamento tem que ser individual. Aliás, é uma das brigas aqui na página do Facebook e no YouTube mesmo. Às vezes as pessoas colocam, alguém comenta uma patologia, só basta tirar o glúten e pronto. Só basta tirar o leite. Não, se fosse assim tão simples, né? E as pessoas tendem a isso, gostam de colocar tudo na gavetinha, né? Inclusive, é muito prejudicial você, de uma forma desrespeitosa às pessoas, induzi-los que comendo só abacate vai curar tal doença. Eu não acredito nisso. Não, pode ajudar, uma dieta saudável é bom para todos. Não, mas depende de cada um. Claro. Né? Você pode ter alergia à maçã e eu não, né? E o teleinternauta também não. Ou sim. Quer dizer, tem que individualizar o tratamento. Cada patologia, mesmo que sempre me chamou a atenção na minha formação de acupuntura, foi exatamente isso. Eu lembro como se fosse hoje, nem ontem. Hoje, Dr. Rui César Cordeiro, filho do querido Ari César Cordeiro, que foi o professor, né? Foi praticamente um introdutor junto com o Frederico Spetti aqui no Brasil, o Dr. Evaldo, meu professor, meu acupunturista, né? Quer dizer, esses grandes introdutores da acupuntura sempre falaram, a enxaqueca de duas pessoas podem ter receitas de pontos totalmente diferentes. Você sabe disso. Claro. Então, não generalizem, não queiram entender, sobretudo na minha página, de que eu fiz isso, deu certo, então isso sai para todo mundo. Não existe isto, felizmente. Senão também não teria graça no nosso trabalho. Medicina não é boliche, você entende? Tratar não é boliche. Nem sinuca. Nem sinuca. Quer dizer, às vezes você faz um strike, às vezes você faz um estrago. Estrago. Depende só de uma conjugação. Strike ou estrago, não é? Aqui ou acolá. Qual a previsão do curso aqui em São Paulo? Estamos vendo se em julho ou agosto nós conseguimos reunir uma turma, né? Nós estamos aí conversando com pessoas que vão nos ajudar a promover aqui em São Paulo, né? Mas ainda não posso lhe dizer a data. Até essa semana eu já tenho uma previsibilidade para isso. Tá. Aí nós, em vez de fazermos 3 seminários como nós estamos aqui, nós fazemos uma introdução, uma sexta-noite e um sábado, onde nós vamos dar os 50 pontos principais e os 50 medicamentos em ampolas principais para tratar. E depois a gente vai aprofundando nas outras técnicas progressivamente. Um outro final de semana. Depois, outro mês, um outro final de semana. Né? São dois ou três, dependendo da turma, né? Da turma. Porque é teórico-prático, né? Se o indivíduo não pegar e não fizer, ele não vai praticar, tá certo?
Então, Bom, eu agradeço a presença do Dr. Francisco Viana, eu que agradeço, viu? Eu que agradeço. Veio diretamente de Campinas. Depois do vendaval. Depois do vendaval e que teve derrubou até a antena lá, como é que foi? Derrubou o que lá? Nós estamos sem telefone, sem nada lá, e tem pessoas que estão sem eletricidade já há uma semana. Foi terrível. Foi um tornado, uma explosão. De cima para baixo. De cima para baixo que praticamente destruiu mais de 500 casas num condomínio. Destruiu. Telhados e muitas pessoas tiveram muitos prejuízos, né? Com esta tormenta elétrica e ventos e chuva, né? E uma implosão. Uma implosão vertical. Vertical. Agradeço muito a presença do Dr. Francisco Viana, filho, que é Oliveira Filho, que é um amigo nosso particular, é um amigo do nosso programa, é um estudante incontestável, irrecuperável, eu diria. Somos, né, estudantes irrecuperáveis e que sempre traz grandes novidades ao nosso programa, agora com esses cursos do workshop sobre homeopuntura. Eu, inclusive, pretendo fazer, obviamente, porque diz respeito à minha atividade profissional, né? Exatamente. Vai me trazer mais conhecimentos. Já está convidado. Já estou convidado. Ó, ao vivo... Ao vivo não podemos mentir. Não pode mentir, não pode voltar atrás. Estou convidado para esse workshop de homeopuntura, que farei com grande prazer, obviamente. E agradecendo a sua participação, desejando uma ótima semana, desejando a todos uma ótima semana. E na próxima segunda, às 14 horas, estaremos aqui novamente ao vivo. Vocês mandem suas perguntas, eu vou postar no Facebook os temas, os próximos programas. Tem muita coisa boa vindo por aí. Fique atento que tem muita coisa bacana mesmo. Muito obrigado, doutor Francisco. Eu que agradeço e fico muito feliz de estar aqui conversando com você, um grande amigo, né? E espero que as pessoas que assistiram o programa, que gostaram do que eu disse, né? E intercalando a disponibilidade de poder também estar colaborando com respostas e soluções. Eu agradeço. A Dânia Rucilo, parabéns, entrevista maravilhosa. Muito obrigado, Dânia. A Dânia é de Belém do Pará. Estaremos lá fazendo um seminário em agosto, se não me engano, agosto. Terceiro fim de semana de agosto em Belém do Pará. Sim. Aí está o recado, Dânia. Sobre outros temas, mas seminários também, né? A Nilta Pinheiro, Luiz Schelles, se não me engano, são do Rio Grande do Sul. A Rosângela Gonçalves, eu não sei de onde é. A Mirella Fácil também é do sul do país. Bom, enfim, agora o programa irá para o YouTube, eu colocarei no Facebook. Quem perdeu ou quiser rever, né, pode acessar o canal do YouTube, estará ao par de todo esse trabalho que fizemos aqui hoje. Então, eu desejo a todos uma ótima semana e até a próxima segunda.